Em abril de 2023, a geóloga Beatriz Mendonça, de 23 anos, desapareceu enquanto explorava uma caverna isolada em São Tomé das Letras, Minas Gerais. 48 horas depois, a equipe de resgate encontrou algo que ninguém esperava. Não era apenas mais uma caverna. Era algo que desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre nossa história. Esta é uma história real que continua a intrigar cientistas até hoje. Era uma tarde de abril em São Tomé das Letras, um município do sul de Minas Gerais, conhecido por suas formações rochosas e lendas místicas. As nuvens pesadas se amontoavam no horizonte, prometendo uma das primeiras tempestades da temporada. O ar estava carregado não apenas com a eletricidade da tempestade iminente, mas com algo mais, uma sensação de inquietude que parecia se espalhar entre as antigas construções de pedra. O turismo na região começava a diminuir com o fim do verão, deixando os guias locais com tempo livre para explorar por conta própria. Entre eles estava Beatriz Mendonça, de 23 anos, conhecida entre os moradores pelo seu entusiasmo em desvendar os segredos geológicos escondidos nas dezenas de cavernas que pontuavam a região. Bea sempre foi a primeira a se voluntariar para explorar um novo túnel ou gruta. Dizia que era como viajar no tempo, tocar nas mesmas rochas que os primeiros habitantes. Relataria depois Marcos, um dos guias turísticos que trabalhava com ela. A Serra de São Tomé das Letras, com suas rochas de quartzo e túneis supostamente artificiais, alimenta o imaginário local há gerações. Dizem que as cavernas guardam portais dimensionais, inscrições alienígenas ou tesouros de povos antigos. Histórias que Beatriz, formada em geologia pela UFMG, costumava ouvir com um sorriso cético, mas respeitoso. Naquela tarde de abril, enquanto o céu escurecia, Beatriz pegou seu equipamento de exploração, capacete com lanterna, cordas, água, baterias extras e seu inseparável diário de campo, e saiu para o que seria apenas mais uma aventura exploratória. Seu destino? Uma pequena abertura descoberta recentemente por moradores em uma área mais isolada da serra, longe das rotas turísticas. Mas algo estava prestes a mudar para sempre, na tranquila cidade mineira. O que deveria ser apenas mais uma exploração rotineira se transformaria em um dos mais intrigantes casos de desaparecimento da história recente da região. Beatriz não era uma exploradora amadora. Filha de um professor universitário e uma bióloga, cresceu rodeada por livros científicos e expedições familiares a parques nacionais. Desde criança, enquanto outras meninas colecionavam bonecas, Beatriz acumulava pedras, cristais e fósseis que encontrava durante as viagens. Aos 23 anos, já formada e com uma especialização em geologia kárstica, o estudo de formações rochosas moldadas pela dissolução de rochas solúveis como calcário, Beatriz havia se tornado uma referência local na exploração responsável de cavernas. Seu projeto de mestrado envolvia mapear cavernas inexploradas do sul de Minas, documentando suas características geológicas e arqueológicas. Ela era metódica demais para cometer erros básicos. Checava equipamento 3 vezes, sempre levava comida e água extras, tinha rastreador GPS, lanternas de backup. Bea não era do tipo que se perde facilmente. Explicaria sua mãe, Elisa Mendonça, nas primeiras horas após o desaparecimento. Os colegas da universidade descreviam Beatriz como determinada e cautelosa. Seu orientador, professor Carlos Rodrigues, especialista em geologia subterrânea, havia ajudado a desenvolver um protocolo de segurança que Beatriz seguia religiosamente em todas as suas explorações. Ela me mandava mensagem antes de entrar em qualquer caverna e assim que saía. Tínhamos um acordo. Se não desse notícias em 6 horas, eu acionaria as autoridades, relatou o professor, ainda abalado com o caso. Os dias que antecederam seu desaparecimento haviam sido particularmente animados para Beatriz. Ela havia encontrado referências a uma possível caverna inexplorada em documentos antigos da prefeitura, uma abertura supostamente descoberta durante trabalhos de terraplanagem na década de 70, mas nunca mapeada oficialmente. Ela veio aqui na semana passada, pedindo para ver os mapas antigos da região. Estava empolgada. Disse que tinha cruzado informações de relatos orais com documentos históricos
e achado algo interessante na área norte da serra, contou Sebastião, funcionário do arquivo municipal há mais de 30 anos. No dia anterior ao seu desaparecimento, Beatriz postou em seu Instagram uma foto de um antigo mapa com uma legenda enigmática. Amanhã vou verificar uma teoria. Se estiver certa, posso ter encontrado algo que ninguém vê há pelo menos um século. Seria a última publicação em suas redes sociais. Mas o que exatamente Beatriz havia descoberto nos velhos arquivos? E por que escolheu ir sozinha, contrariando seu próprio protocolo de segurança que recomendava sempre explorar em duplas? As respostas para essas perguntas, assim como Beatriz, pareciam ter sido engolidas pela terra. Na manhã de 12 de abril de 2023, uma quarta-feira, Beatriz acordou cedo em seu pequeno apartamento, alugado no centro histórico de São Tomé das Letras. Segundo sua vizinha, Dona Carmen, Beatriz parecia mais reservada que o normal. Normalmente ela passava aqui para um café antes de sair em expedição. Naquele dia só acenou de longe, com pressa. Levava uma mochila maior que o habitual e parecia preocupada em não ser notada. Relatou a idosa, que considerava Beatriz como uma neta. Às 7h32 da manhã, Beatriz enviou uma mensagem para seu orientador. Vou checar aquela anomalia que comentei. Devo voltar antes do anoitecer. Início da exploração previsto para 8h30. O professor confirmou o recebimento com um simples boa sorte, cuidado com as chuvas. Seria a última comunicação confirmada com a geóloga. Câmeras de segurança de um mercadinho na saída da cidade capturaram Beatriz dirigindo seu Jeep Renegade branco às 7h55, seguindo em direção à área norte da serra. A estrada de terra que leva à região é pouco movimentada, usada principalmente por fazendeiros locais. Uma testemunha, o agricultor José Alvarenga, afirmou ter visto o veículo estacionado próximo a uma trilha secundária por volta das 8h20. Reconheci o carro dela porque tem um adesivo grande da UFMG no vidro de trás. Estava bem escondido entre as árvores, como se não quisesse que ninguém visse que tinha alguém ali, disse José em depoimento. O último registro digital deixado por Beatriz foi uma atualização de localização enviada automaticamente pelo seu aplicativo de GPS para caminhadas às 8h43, mostrando que ela havia se afastado aproximadamente 2,4 km da estrada principal, adentrando uma área densamente arborizada que mascara formações rochosas de difícil acesso. O que aconteceu nas horas seguintes permaneceria um mistério. O protocolo estabelecia que Beatriz deveria enviar atualizações a cada 2 horas, o que não aconteceu. Às 15h, seu orientador começou a ficar preocupado e tentou contato sem sucesso. Às 17h30, com o dia começando a escurecer e uma tempestade se aproximando, ele acionou as autoridades. A primeira equipe de busca chegou ao local onde o carro estava estacionado por volta das 19h. A chuva já caía intensamente, dificultando os trabalhos. Dentro do veículo, encontraram o celular de Beatriz, deixado propositalmente, como descobririam depois, e uma pasta com mapas e anotações sobre uma suposta caverna da passagem, mencionada em relatos históricos, mas considerada apenas uma lenda local. Uma das páginas, marcada com destaque, continha um trecho transcrito de um diário de 1882, atribuído a um explorador britânico. A entrada é traiçoeira, quase imperceptível entre as rochas negras, mas leva a câmaras de beleza inimaginável. Os locais evitam o lugar. Dizem que aqueles que entram sem permissão nunca mais são vistos. A descoberta desses documentos no carro lançaria a primeira grande questão sobre o caso. Beatriz havia encontrado a lendária caverna da passagem? E se sim, o que poderia ter acontecido com ela nas profundezas de um lugar que as lendas locais descreviam como amaldiçoado? À medida que a noite avançava e a tempestade aumentava, transformando as trilhas em lamaçais intransitáveis, crescia o temor pelo bem-estar da jovem geóloga, perdida em algum lugar nas entranhas da Serra Mineira. A manhã de 13 de abril amanheceu com céu limpo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas para a pequena cidade de São Tomé das Letras, uma nuvem de preocupação pairava no ar. A notícia do desaparecimento de Beatriz Mendonça havia se espalhado rapidamente. Logo ao amanhecer, uma operação de busca foi oficialmente montada.
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviou uma equipe especializada em resgate em áreas de difícil acesso, reforçada por voluntários da Defesa Civil, guias locais e colegas geólogos da UFMG. O professor Carlos Rodrigues chegou de Belo Horizonte por volta das 10h, trazendo consigo equipamentos especializados para a exploração de cavernas. Nunca vi uma mobilização tão rápida e grande na região. Havia drones sobrevoando a área, cães farejadores, especialistas em rapel, todo mundo querendo ajudar a encontrar a Bia, conta Márcia Silveira, dona da pousada que servia como ponto de apoio para as equipes de resgate. As buscas se concentraram inicialmente num raio de 3 quilômetros a partir do ponto onde o carro havia sido encontrado. A área, conhecida localmente como Morro do Cruzeiro, é repleta de formações rochosas, algumas com pequenas aberturas que poderiam potencialmente levar a cavernas subterrâneas. Os cães farejadores conseguiram estabelecer uma trilha que Beatriz aparentemente havia seguido. O rastro levava por um caminho íngreme e pouco usado, quase imperceptível para quem não conhece bem a região. Por volta das 13h, a aproximadamente 2,8 quilômetros do carro, a equipe fez a primeira descoberta significativa: a mochila de Beatriz, cuidadosamente apoiada sobre uma rocha plana. Foi muito estranho. A mochila estava perfeitamente posicionada, não jogada como se tivesse sido abandonada em pânico. Dentro havia comida intocada, água, baterias extras, kit de primeiros socorros, tudo organizado. Era como se ela tivesse deixado ali deliberadamente, planejando buscar depois, explicou o Tenente Gomes, coordenador da operação de resgate. Mais intrigante ainda foi encontrar, ao lado da mochila, o GPS de Beatriz desligado manualmente. A última marcação registrada pelo aparelho mostrava um ponto final naquele exato local, como se dali em diante ela não quisesse mais ser rastreada. A descoberta intensificou as buscas na área imediata. Por volta das 16h, um dos guias locais, Pedro Alcântara, notou algo que os outros haviam passado despercebido: uma estreita fenda entre duas grandes rochas de quartzo, parcialmente coberta por vegetação. A abertura, com pouco mais de 60 centímetros de largura, seria facilmente ignorada por qualquer um que não estivesse explicitamente procurando por ela. Quando iluminei a entrada com a lanterna, vi marcas recentes no solo. Alguém havia removido algumas pedras e afastado plantas para facilitar a passagem. E havia algo mais: pequenas fitas refletivas coladas discretamente nas laterais da rocha, como as que Bia usava para marcar trajetos em suas explorações, relatou Pedro. As evidências eram claras. Beatriz havia encontrado a entrada de uma caverna e se preparado metodicamente para explorá-la. A pergunta que agora dominava os pensamentos de todos era: por que ela havia deixado para trás equipamentos essenciais como o GPS, o celular e até mesmo parte de seu suprimento de água e comida? Qual descoberta poderia ser tão significativa a ponto de fazê-la agir com tamanho secretismo? À medida que o sol começava a se pôr, completando 24 horas desde o desaparecimento de Beatriz, a equipe de resgate se preparava para o que poderia ser a parte mais desafiadora da operação: adentrar uma caverna inexplorada e potencialmente instável, sem mapas ou conhecimento prévio de sua estrutura. O Tenente Gomes tomou uma decisão crucial: não vamos entrar hoje. A luz está acabando e precisamos de equipamento especializado. Primeira coisa amanhã, montaremos uma equipe reduzida para a exploração inicial. Esta noite, vamos estabelecer um perímetro e monitorar a entrada. Se ela ainda estiver lá dentro, tentando encontrar uma saída, queremos estar aqui quando emergir. O que ninguém poderia prever é que as próximas 24 horas trariam descobertas que desafiariam não apenas a lógica da operação de resgate, mas também tudo o que se pensava saber sobre a geologia e história da região. Até aqui sabemos que Beatriz Mendonça, uma jovem geóloga de 23 anos, desapareceu durante uma expedição solitária para explorar uma possível caverna lendária nos arredores de São Tomé das Letras. Sua preparação metódica, o abandono voluntário de equipamentos essenciais e as marcações discretas deixadas na entrada da caverna sugerem uma exploração deliberada e cuidadosamente planejada. Na manhã do segundo dia de buscas,
Enquanto os socorristas se preparavam para entrar na estreita passagem descoberta entre as rochas, a cidade fervilhava com teorias sobre o desaparecimento de Beatriz. No Café Central, ponto de encontro dos moradores, as especulações se multiplicavam. Sebastião, o antigo funcionário do arquivo municipal, compartilhava com um grupo atento o que sabia sobre a lendária Caverna da Passagem. Os documentos mais antigos da cidade falam dessa caverna como um lugar sagrado para os primeiros habitantes da região. Dizem que dentro dela existe uma câmara com inscrições rupestres que ninguém consegue decifrar. Nos registros da época colonial, há relatos de expedições que entraram para investigar e nunca mais voltaram. Outros moradores traziam à tona lendas mais recentes. Desde a década de 1970, São Tomé das Letras ganhou fama como ponto de encontro místico, atraindo esotéricos, ufólogos e buscadores espirituais. As cavernas da região, especialmente as inexploradas, alimentavam teorias sobre portais interdimensionais e contatos extraterrestres. Aquela área do Morro do Cruzeiro sempre foi diferente. Bússolas falham, GPS dá problema. Já vi luzes estranhas à noite, parecendo dançar entre as pedras. Não é lugar para se aventurar sozinho, afirmava João Velho, guia aposentado que evitava aquela parte da serra há décadas. Entre os colegas cientistas de Beatriz, no entanto, teorias mais pragmáticas predominavam. Lucas Ferreira, também geólogo e amigo próximo da desaparecida, oferecia uma explicação mais terrena. A região tem formações calcárias sob o quartzo em alguns pontos. É possível que Bia tenha encontrado uma rede de cavernas mais extensa do que imaginava, talvez com múltiplas câmaras e passagens. Se ela se empolgou com alguma descoberta, pode ter se aventurado mais fundo, perdido a noção de tempo e, eventualmente, a orientação. Uma teoria particularmente inquietante veio de Renata, colega de mestrado de Beatriz, que havia estudado com ela os documentos históricos sobre a região. Nos relatos que analisamos juntas, havia menções a um fenômeno estranho na Caverna da Passagem. Aparentemente, em certas épocas do ano, especialmente após chuvas intensas como a que tivemos anteontem, formam-se correntes de ar dentro da caverna que podem apagar luzes e tornar a navegação quase impossível. Se Beatriz foi pega por uma dessas correntes e sua iluminação falhou, ela pode estar aguardando resgate em algum ponto seguro, incapaz de encontrar o caminho de volta no escuro. O professor Carlos, seu orientador, trazia ainda outra perspectiva ao analisar o comportamento incomum de Beatriz. Ela vinha pesquisando intensamente sobre essa caverna há meses, quase obsessivamente. Na semana passada, mencionou ter encontrado referências a artefatos pré-colombianos que poderiam estar preservados nas câmaras mais profundas. Se confirmado, seria uma descoberta arqueológica sem precedentes na região. Isso explicaria o sigilo e a decisão de ir sozinha. Ela queria ser a primeira a documentar o achado. Enquanto as teorias se multiplicavam, um elemento perturbador surgiu quando a polícia, investigando o histórico recente de Beatriz, descobriu uma série de e-mails trocados com um professor de arqueologia da Universidade de São Paulo. Nas mensagens, Beatriz mencionava ter encontrado evidências de ocupação humana muito mais antiga do que o oficialmente documentado e expressava preocupação que interesses comerciais na região poderiam ameaçar sítios arqueológicos ainda não catalogados. Esta revelação lançou uma sombra adicional sobre o caso. Existiria a possibilidade de que o desaparecimento de Beatriz não fosse acidental. Haveria alguém interessado em impedir suas descobertas? À medida que estas questões pairavam no ar, a equipe de resgate finalmente se preparava para entrar na misteriosa passagem entre as rochas. Equipados com sistemas de comunicação, cordas de segurança e suprimentos para 48 horas, 4 especialistas em espeleologia se aventurariam nas profundezas da Serra Mineira, sem saber que o que encontrariam nas próximas horas desafiaria todas as teorias até então formuladas. Às 7h15 da manhã do segundo dia, a equipe de exploração estava pronta para entrar na estreita fenda descoberta entre as rochas. O grupo era composto por 4 pessoas. Capitão Mendes, do Corpo de Bombeiros, especializado em resgates em cavernas, doutora Helena Vasconcelos, geóloga e espeleóloga da UFMG,
Ricardo, guia local com experiência nas formações da região, e Tiago, técnico em segurança equipado com instrumentos de medição de gases e estabilidade estrutural. A entrada era desafiadora, um espaço apertado que exigia que os exploradores rastejassem por quase 3 metros antes de chegar a uma pequena câmara onde podiam ficar de pé. As paredes de quartzo refletiam as luzes de seus capacetes, criando um efeito caleidoscópico. Logo na entrada já percebi que esta não era uma formação natural comum, explicaria Helena posteriormente. As marcas nas paredes indicavam um trabalho humano, provavelmente muito antigo, alargando uma fissura natural. Alguém há muitos séculos quis facilitar o acesso a este lugar. Os primeiros 100 metros de exploração revelaram um túnel relativamente estreito e descendente, com algumas formações de estalactites indicando a presença de água em algum momento do passado geológico. As pequenas fitas refletivas deixadas por Beatriz estavam presentes a intervalos regulares, confirmando seu caminho. Após aproximadamente 40 minutos de progressão cuidadosa, a equipe chegou a uma bifurcação. O túnel se dividia em 2 caminhos. Um seguia relativamente plano, enquanto o outro descia abruptamente. Encontramos marcações de Beatriz em ambas as direções, o que foi estranho, relatou Ricardo. Era como se ela tivesse explorado um caminho, retornado à bifurcação e depois seguido pelo outro. Decidindo seguir primeiro pelo caminho mais horizontal, a equipe avançou por cerca de 200 metros até encontrar uma câmara natural de proporções impressionantes. Com aproximadamente 30 metros de diâmetro e teto alto o suficiente para não ser alcançado pelas luzes, o espaço apresentava formações rochosas coloridas e um pequeno lago subterrâneo de águas cristalinas. Foi nesta câmara que encontramos o primeiro sinal realmente perturbador, continuou Ricardo. Um local de acampamento improvisado, com marcas de uma pequena fogueira e o que parecia ser um cobertor térmico de emergência como os que usamos em resgates. Mas não havia sinal de Beatriz. Mais intrigante ainda foram as descobertas nas paredes da câmara. Iluminadas pelas lanternas, revelaram-se dezenas de pinturas rupestres em excelente estado de conservação. As imagens mostravam figuras humanoides, animais estilizados e padrões geométricos complexos, além de uma série de símbolos que lembravam um sistema de escrita primitivo. A significância arqueológica daquele lugar era evidente, explicaria a doutora Helena. Estávamos diante de arte pré-histórica nunca antes documentada, possivelmente com milhares de anos. Compreendi imediatamente por que Beatriz tinha ficado tão empolgada com a descoberta. Próximo às pinturas, a equipe encontrou o diário de campo de Beatriz, com anotações detalhadas sobre as imagens, esboços e tentativas preliminares de interpretação dos símbolos. A última entrada, datada de 12 de abril, dizia: "Estas não são simples decorações. Há um padrão recorrente que parece indicar direções. Se minha teoria estiver correta, os símbolos apontam para algo além da passagem inferior. Vou verificar agora." Esta pista levou a equipe de volta à bifurcação para explorar o segundo caminho, o que descia mais profundamente. Esta passagem era significativamente mais desafiadora, estreita, com declive acentuado e ocasionais gotejamentos que tornavam o solo escorregadio. Após uma descida técnica de cerca de 25 metros, chegaram a outra câmara, menor que a primeira, mas com uma característica única. No centro, um círculo perfeito de pedras dispostas em torno de uma formação rochosa que se assemelhava a um altar. Foi neste ponto, exatamente 46 horas após o desaparecimento de Beatriz, que a equipe fez a descoberta mais chocante. O capacete com lanterna da geóloga estava cuidadosamente colocado sobre o altar de pedra. Ao lado dele, perfeitamente organizado, todo o seu equipamento de exploração: cordas, martelo geológico, cantil, bússola, tudo meticulosamente arranjado como em uma exposição. E presas sob o capacete, um conjunto de folhas arrancadas do diário, com uma mensagem escrita às pressas na última página. Se estão lendo isto, significa que encontraram o caminho até aqui. O que descobri vai além da arqueologia ou geologia. Há um terceiro túnel, acessível apenas quando as condições são perfeitas. Estou indo verificar o que há do outro lado. Não me sigam. Não é seguro para quem não compreende.
Volto em 3 dias ou não volto mais. Essa escolha é minha. As palavras finais de Beatriz deixavam mais perguntas que respostas. De que túnel adicional ela falava? O que havia descoberto de tão significativo que a fez se aventurar sozinha, deliberadamente abandonando seu equipamento? Mais perturbador ainda, a mensagem fora escrita há mais de 24 horas, e não havia qualquer outro sinal de Beatriz na caverna. A equipe de resgate agora enfrentava um dilema sem precedentes em suas carreiras. Estavam diante não apenas de um desaparecimento, mas de um mistério que parecia combinar arqueologia, geologia e algo que beirava o inexplicável. O que havia do outro lado que Beatriz mencionava? E por que ela acreditava que poderia não retornar? Até aqui sabemos que Beatriz Mendonça, uma jovem geóloga, desapareceu explorando uma caverna lendária em São Tomé das Letras. A equipe de resgate encontrou seus equipamentos cuidadosamente dispostos em uma câmara subterrânea, junto com uma enigmática mensagem sugerindo a existência de uma passagem secreta que ela pretendia explorar sozinha, afirmando que poderia não retornar. A descoberta do acampamento e da mensagem de Beatriz gerou um impasse entre os membros da equipe de resgate. O protocolo padrão recomendava uma varredura completa da área em busca da passagem mencionada, mas a mensagem explícita, pedindo que não a seguissem, criava um dilema ético. Nunca vi nada parecido em 15 anos de resgate, declarou o capitão Mendes, visivelmente perturbado. Temos uma pessoa desaparecida, que deliberadamente deixou seus equipamentos para trás e pediu explicitamente para não ser seguida. Tecnicamente, isso poderia ser interpretado como uma adulta competente, exercendo seu direito de escolha. A doutora Helena, no entanto, defendia uma posição mais proativa. Independente da mensagem, temos o dever de encontrá-la. Ela pode estar ferida, desorientada ou presa em algum lugar. O conteúdo da mensagem sugere um estado mental potencialmente alterado. Ninguém em condições normais abandonaria equipamentos essenciais para uma exploração mais profunda. Enquanto discutiam, Tiago, o técnico de segurança, realizava medições na câmara. Foi ele quem notou algo estranho. Há uma anomalia magnética significativa nesta área. Meus instrumentos estão apresentando leituras inconsistentes, similar ao que aconteceria próximo a um campo eletromagnético forte. Este dado técnico, combinado com as referências de Beatriz a condições perfeitas, levou a equipe a uma teoria. A tal terceira passagem poderia ser intermitente, talvez revelada apenas em circunstâncias específicas. Ricardo, o guia local, fez uma conexão com as lendas da região. As histórias antigas sobre a Caverna da Passagem mencionam que a entrada para o mundo inferior só se abre durante o alinhamento de certos astros ou após chuvas intensas que ativam rios subterrâneos. A tempestade de anteontem pode ter sido o catalisador. Decidindo ampliar a busca, a equipe começou a examinar meticulosamente cada centímetro das paredes da câmara circular. Após quase 2 horas de investigação, doutora Helena notou algo sutil nas pinturas rupestres que decoravam uma seção da parede. Um padrão de símbolos que parecia formar uma seta direcional, apontando para um ponto específico onde a rocha parecia ligeiramente diferente. A textura da parede neste trecho é distinta, como se fosse um material diferente, ou como se tivesse sido selada e reaberta múltiplas vezes ao longo de séculos, observou ela, passando os dedos pela superfície rugosa. O capitão Mendes direcionou as lanternas de alta potência para a área identificada e, sob a luz intensa, tornou-se visível um conjunto de finas fissuras formando o contorno de uma passagem. Não era algo que seria notado em uma inspeção casual, especialmente com iluminação limitada. Parece uma porta oculta, mas não vejo mecanismo de abertura, disse ele, pressionando experimentalmente diferentes pontos da rocha. Foi Ricardo quem, baseado em seu conhecimento das lendas locais, sugeriu uma abordagem não convencional. As histórias dizem que a passagem responde à água. O caminho se abre quando as lágrimas da terra tocam a pedra dos ancestrais. Interpretando a referência poética literalmente, a equipe direcionou água de seus cantis para as fissuras na rocha. Inicialmente nada aconteceu, mas após alguns minutos começaram a ouvir um som baixo,
como de pedras se movendo. Lentamente, uma seção da parede começou a deslizar lateralmente, revelando uma abertura estreita, suficiente apenas para uma pessoa passar de cada vez. Algum mecanismo hidráulico antigo, possivelmente ativado pela pressão da água infiltrando-se nas fissuras, teorizou Tiago, claramente impressionado com a engenhosidade do sistema. A passagem recém-revelada era diferente de tudo o que haviam encontrado até então na caverna. Em vez de uma formação natural e regular, era um túnel quase perfeitamente circular, com aproximadamente 1,5 metro de diâmetro, que se estendia horizontalmente para além do alcance de suas lanternas. As paredes eram lisas, quase polidas, sem as texturas típicas de erosão natural. Isto não foi formado por processos geológicos naturais, afirmou doutora Helena com certeza. Estamos olhando para algo artificial, possivelmente muito antigo, mas definitivamente construído. Exatamente às 17h42 do segundo dia, marcando precisamente 48 horas desde o desaparecimento de Beatriz, a equipe de resgate tomou a decisão de entrar no misterioso túnel. O capitão Mendes foi o primeiro, seguido pelos demais, todos conectados por uma corda de segurança. O túnel se estendia por aproximadamente 50 metros antes de desembocar em um espaço que nenhum deles estava preparado para encontrar. A luz de suas lanternas revelou uma câmara hexagonal imensa, com pelo menos 100 metros de diâmetro e teto abobadado tão alto que suas luzes mal o alcançavam. Mas não foi o tamanho do espaço que os deixou atônitos. Foi o que ele continha. No centro da câmara havia uma estrutura circular que lembrava um anfiteatro, com degraus descendo até uma plataforma central. Ao redor, distribuídas simetricamente, estavam 7 colunas de pedra negra cobertas de inscrições em um sistema de escrita desconhecido. E dispostos em nichos nas paredes, dezenas de artefatos que desafiavam qualquer catalogação arqueológica convencional, objetos metálicos de liga desconhecida, cristais geometricamente perfeitos e o que pareciam ser instrumentos para algum propósito indeterminável. Meu Deus, isto é impossível, balbuciou a doutora Helena, arqueóloga experiente que nunca havia visto nada remotamente similar em toda a sua carreira. Mas a descoberta que realmente congelou o sangue da equipe de resgate estava na plataforma central do anfiteatro. Ali, sobre o que parecia ser uma mesa de pedra polida, encontrava-se um livro aberto. Não um artefato antigo, mas um caderno moderno. Era o diário principal de Beatriz, diferente do que haviam encontrado antes. E ao lado dele, um smartphone ligado, com a tela mostrando um cronômetro em contagem regressiva. 00.07 23, 0007 22, 0007 21. Enquanto processavam esta visão surreal, um movimento na periferia da câmara chamou sua atenção. Uma figura emergiu das sombras, caminhando calmamente em direção a eles. Era Beatriz Mendonça, ilesa, composta e com uma expressão de serenidade absoluta no rosto. Vocês chegaram mais cedo do que eu esperava, disse ela, sua voz ecoando no espaço cavernoso. Agora vamos ter que decidir rápido. Temos menos de 7 minutos antes que a passagem se feche novamente. E precisamos escolher quem fica e quem volta para contar a história. O reencontro com Beatriz gerou uma explosão de perguntas simultâneas da equipe de resgate. Onde ela estivera? Por que deixara aquela mensagem enigmática? O que era aquele lugar impossível? Mas o cronômetro continuava sua contagem implacável. 0006 45. 0006 44. Beatriz levantou as mãos, pedindo silêncio, e falou com uma calma desconcertante. Este lugar é muito mais antigo e significativo do que qualquer um pode imaginar. Não é apenas uma caverna ou um sítio arqueológico. É um nexo, um ponto de convergência. Ela gesticulou para as 7 colunas com inscrições desconhecidas. O que descobri aqui reescreverá tudo o que pensamos saber sobre a pré-história do Brasil, talvez do mundo. Estas inscrições não correspondem a nenhum sistema de escrita conhecido, mas o mais extraordinário é que consegui decifrá-las parcialmente. A doutora Helena, ainda processando o ambiente impossível ao redor, questionou: como? Nenhum linguista conseguiria decifrar um sistema de escrita desconhecido em menos de 2 dias. Não foi em 2 dias, respondeu Beatriz.
com um sorriso enigmático. Para vocês, se passaram 48 horas. Para mim foram quase 3 meses. O capitão Mendes franziu o senho, sua expressão oscilando entre preocupação e ceticismo. Isso não faz sentido. Está dizendo que o tempo passa de forma diferente aqui dentro? Exatamente, confirmou Beatriz. Este lugar existe em uma espécie de bolha temporal. É por isso que a passagem só se abre em intervalos específicos. O tempo aqui flui em uma taxa diferente, mais lenta. Pude estudar, explorar, documentar, tudo enquanto para o mundo exterior, apenas 2 dias se passaram. A equipe trocou olhares incrédulos. A afirmação era fantástica demais para ser aceita, mas estavam literalmente cercados por evidências de algo que desafiava a compreensão convencional. O cronômetro marcava 00.0458. As inscrições falam de guardiões do conhecimento, uma civilização avançada que habitou esta região há mais de 30 mil anos, continuou Beatriz, enquanto caminhava até uma das colunas, acariciando as marcas entalhadas na pedra negra. Eles construíram este lugar como um repositório, um arquivo protegido das mudanças do mundo exterior. Chamavam-no de o abrigo entre tempos. Tiago, o técnico de segurança, checava freneticamente seus instrumentos. As leituras aqui são impossíveis. Radiação de fundo anômala, campos magnéticos flutuantes, composição atmosférica ligeiramente diferente da superfície. É como se estivéssemos em outro lugar completamente. Ou em outro tempo, completou Beatriz. Este lugar não é totalmente parte do nosso contínuo. É por isso que ficou preservado por milênios. Por isso a passagem é intermitente. E por isso o tempo flui diferentemente aqui. Ricardo, o guia local, parecia menos surpreso que os outros. Nascido e criado na região, crescera ouvindo histórias sobre os mistérios das cavernas de São Tomé. As lendas sempre falaram de lugares onde o tempo não passa, de pessoas que entraram nas cavernas e saíram décadas depois sem terem envelhecido um dia. Sempre achei que eram apenas histórias. Beatriz apontou para o livro aberto na plataforma central. Documentei tudo o que descobri neste diário. Análises preliminares dos artefatos, traduções parciais das inscrições, mapeamento das câmaras adjacentes. Há pelo menos 5 níveis adicionais abaixo deste, cada um contendo tecnologia e conhecimento cada vez mais avançados. O cronômetro 00.0231. Escutem com atenção. A voz de Beatriz adquiriu uma urgência que contrastava com sua calma anterior. A passagem vai se fechar em breve e não reabrirá por aproximadamente 6 semanas. Quem ficar aqui dentro estará preso até lá, mas terá a oportunidade de estudar descobertas que mudarão fundamentalmente nossa compreensão da história humana. Ela pegou seu diário e o estendeu para a doutora Helena. Este é o registro de tudo que encontrei até agora. Preciso que alguém o leve para fora, que informe a comunidade científica sobre o que existe aqui. Mas também preciso de ajuda para continuar explorando. O tempo está acabando e precisamos decidir quem volta e quem fica. O dilema era monumental. Ficar significava comprometer-se com semanas ou meses de isolamento em um ambiente completamente alienígena, embora aparentemente seguro. Voltar significava abandonar a oportunidade de participar da maior descoberta arqueológica da história recente. O capitão Mendes foi o primeiro a se manifestar. Meu dever é garantir que todos retornem em segurança. Não posso, em sã consciência, deixar ninguém para trás em um lugar como este. Doutora Helena contra-argumentou. Somos cientistas. Estamos diante de algo que revolucionará múltiplos campos do conhecimento. Se Beatriz sobreviveu 3 meses aqui, é claramente viável permanecer. 0001:15 no cronômetro. Foi Beatriz quem ofereceu a solução. Capitão, você e Tiago devem retornar. Levem meu diário, fotos, amostras, tudo o que puderem carregar. Doutora Helena e Ricardo, se estiverem dispostos, podem ficar comigo. 3 pessoas é o número ideal para continuar a exploração com segurança. A tensão era palpável enquanto o cronômetro se aproximava do zero. Decisões de carreira, compromissos familiares, considerações éticas, tudo pesava na escolha impossível que cada um deles enfrentava.
Quando o contador atingiu 000030, a própria câmara pareceu responder, com vibrações sutis percorrendo o chão e pequenas partículas de poeira caindo do teto distante. "É agora ou nunca", disse Beatriz, seu olhar intenso alternando entre os membros da equipe. "Quem fica e quem volta para contar nossa história?" Até aqui sabemos que Beatriz Mendonça desapareceu explorando uma caverna em São Tomé das Letras. 48 horas depois, a equipe de resgate a encontrou em uma câmara subterrânea impossível, aparentemente construída por uma civilização antiga, onde o tempo flui diferentemente. Beatriz revelou ter passado o equivalente a 3 meses estudando o local, enquanto apenas 2 dias se passavam no exterior. Com a passagem prestes a se fechar novamente, a equipe enfrenta uma decisão crucial. Os últimos segundos do cronômetro se esgotaram em um clima de tensão absoluta. As vibrações na câmara aumentaram, e um som baixo e ressonante, como um gongo distante sendo tocado repetidamente, ecoou pelo espaço. "Decidam agora!", exclamou Beatriz, sua voz quase perdida no crescente ruído. Após um momento de deliberação silenciosa, a decisão foi tomada. O capitão Mendes e Tiago recolheram rapidamente o diário de Beatriz, amostras dos materiais estranhos e o máximo de documentação fotográfica que conseguiram capturar nos últimos minutos. Com um último olhar para a câmara impossível, partiram correndo pelo túnel circular, de volta à caverna convencional. Doutora Helena e Ricardo optaram por ficar. A geóloga não conseguia imaginar abandonar a maior descoberta científica de sua vida, enquanto Ricardo, nativo da região, sentia que de alguma forma estava destinado a conhecer os segredos que as lendas locais apenas insinuavam. Os que partiram mal conseguiram atravessar a passagem oculta antes que ela começasse a se fechar. O mecanismo hidráulico ancestral ativou-se novamente, deslizando a parede rochosa de volta à posição original com precisão surpreendente. O último vislumbre que tiveram foi de Beatriz, Helena e Ricardo. 3 silhuetas contra o fundo iluminado da câmara hexagonal, acenando em despedida. A jornada de volta à superfície foi repleta de questionamentos e teorias cada vez mais fantásticas. O capitão Mendes, treinado para situações de emergência, encontrava-se em território completamente desconhecido. "Em todos os meus anos de serviço, nunca precisei explicar algo assim. Como reportar oficialmente que 3 pessoas escolheram voluntariamente ficar presas em uma câmara subterrânea, aparentemente construída por uma civilização pré-histórica desconhecida, onde o tempo passa de forma diferente?" Tiago, ainda consultando seus instrumentos que voltaram a funcionar normalmente assim que deixaram a câmara, tentava racionalizar a experiência. Deve haver alguma explicação científica, talvez campos gravitacionais localizados ou algum tipo de fenômeno quântico que afeta a percepção temporal. Não podemos simplesmente aceitar que encontramos, o quê? Alienígenas? Atlântida subterrânea? Quando emergiram da caverna, o mundo exterior parecia estranhamente normal. O sol da tarde começava a se pôr, pintando o céu mineiro com tons de laranja e vermelho. À distância, podiam ver o acampamento base da operação de resgate, completamente alheio à descoberta monumental que acabara de ocorrer. O impacto da revelação no mundo exterior foi tão complexo quanto esperado. Inicialmente, a história oficial foi que Beatriz Mendonça havia sido encontrada na caverna junto com 2 membros da equipe de resgate e que os 3 haviam optado por permanecer no local para uma investigação científica prolongada, com retorno previsto para 6 semanas depois. Esta versão naturalmente levantou questões. Por que não voltaram para buscar equipamentos adequados? Como planejavam sobreviver semanas em uma caverna? Por que não havia comunicação? O professor Carlos Rodrigues, orientador de Beatriz, foi um dos primeiros a examinar o diário recuperado da caverna. As anotações são inequivocamente de Beatriz. Reconheço sua caligrafia, seu estilo de documentação, mas o conteúdo é extraordinário. Descrições detalhadas de tecnologia impossível, esboços de artefatos que desafiam nossa compreensão atual e tentativas de tradução de um sistema de escrita completamente desconhecido. Mais desconcertante ainda foi a análise das amostras de material trazidas por Tiago e o capitão Mendes.
Pequenos fragmentos do que parecia ser metal de uma das colunas revelaram uma liga desconhecida, com propriedades que desafiavam a categorização. Um dos cristais geométricos, quando analisado em laboratório, demonstrou capacidade de armazenar e liberar energia de formas que contradiziam princípios estabelecidos da física. À medida que semanas se passavam sem sinal dos 3 exploradores, a história começou a vazar para além dos círculos acadêmicos. Jornalistas investigativos, ufólogos teóricos da conspiração e curiosos começaram a convergir para São Tomé das Letras, transformando a pequena cidade turística em epicentro de teorias cada vez mais elaboradas. As autoridades tentaram controlar a situação, isolando a área da caverna e classificando-a como zona de pesquisa científica restrita. Mas era tarde demais. A história havia capturado a imaginação pública. Para a família de Beatriz, a situação era particularmente difícil. Seus pais oscilavam entre orgulho pela aparente descoberta monumental de sua filha e preocupação com seu bem-estar. Beatriz sempre foi obstinada, sempre colocou a ciência acima de tudo, desabafou sua mãe, Elisa, em uma rara entrevista. Mas escolher ficar presa em um lugar assim, sem preparação adequada, isso vai além da dedicação científica. Estou preocupada com seu estado mental. À medida que se aproximava a data prevista para a reabertura da passagem, uma operação conjunta entre universidades, órgãos governamentais e até mesmo agências internacionais foi estabelecida. Cientistas de múltiplas disciplinas, desde geólogos e arqueólogos até físicos teóricos e linguistas, aguardavam a chance de confirmar ou desmentir o que já estava sendo chamado de a descoberta de São Tomé. Exatamente 42 dias após o fechamento da passagem, conforme previsto no Diário de Beatriz, uma equipe multidisciplinar posicionou-se na câmara circular, aguardando. Instrumentos sofisticados monitoravam qualquer alteração magnética ou estrutural na parede rochosa que supostamente ocultava o túnel. Na hora exata documentada no diário, as medições começaram a mostrar anomalias. A temperatura da rocha aumentou ligeiramente, campos magnéticos flutuaram, e o mesmo som baixo de vibração começou a ser percebido. Todos os presentes prenderam a respiração quando a parede começou a deslizar, revelando novamente o túnel circular perfeitamente formado. Mas o que, ou quem, emergiria do outro lado, permanecia a maior incógnita da história científica recente. O momento da reabertura da passagem foi transmitido ao vivo para uma sala de comando improvisada na superfície, onde dezenas de especialistas, autoridades e familiares dos desaparecidos assistiam com ansiedade palpável. As câmeras instaladas na câmara subterrânea mostravam a parede rochosa deslizando lentamente, revelando a entrada do túnel circular. Por longos segundos, nada aconteceu. O túnel permaneceu escuro, silencioso. Então, uma luz surgiu na distância, crescendo gradualmente. Passos ecoaram pelo túnel e, finalmente, uma figura emergiu. Era Ricardo, o guia local. Seus olhos piscaram, ajustando-se à iluminação da câmara. Sua aparência era surpreendentemente normal. Limpo, bem alimentado, usando as mesmas roupas de 6 semanas antes, sem sinais evidentes de privação ou estresse. Antes que qualquer um pudesse dirigir-lhe uma pergunta, ele falou, sua voz estranhamente calma. Doutora Helena e Beatriz estão logo atrás. Preparem-se. Há muito a explicar. Momentos depois, as 2 mulheres emergiram do túnel. Como Ricardo, pareciam inexplicavelmente bem. Na verdade, havia algo diferente nelas. Uma qualidade quase luminosa em suas expressões. Uma clareza no olhar que não estava presente antes. Beatriz carregava uma pequena caixa de material desconhecido, delicadamente ornamentada com os mesmos símbolos vistos nas colunas da câmara hexagonal. Doutora Helena trazia diversos cadernos e o que parecia ser um objeto cristalino do tamanho de um punho fechado, que emitia um brilho azulado tênue. A equipe médica avançou imediatamente, mas os 3 ergueram as mãos em um gesto simultâneo de recusa. Estamos perfeitamente saudáveis, assegurou Dr. Helena. Na verdade, em melhor condição do que quando entramos. O professor Carlos Rodrigues, orientador de Beatriz, foi o primeiro a se aproximar. Beatriz, quanto tempo se passou para vocês lá dentro?
A jovem geóloga sorriu, um sorriso que parecia carregar o peso de muito mais do que 6 semanas. Para nós, foram aproximadamente 2 anos e meio. A revelação causou um burburinho entre os presentes. 2 anos e meio de experiências, descobertas e conhecimento, comprimidos em 6 semanas do tempo exterior. Nos dias que se seguiram, Beatriz, Helena e Ricardo foram submetidos a extensivos exames médicos e psicológicos, além de longas sessões de debriefing com cientistas e autoridades. A história que emergiu dessas conversas desafiava a compreensão convencional do mundo. A câmara hexagonal era apenas o vestíbulo, explicou Beatriz durante uma apresentação para um grupo seleto de cientistas. Abaixo dela, descobrimos 7 níveis adicionais, cada um dedicado a um campo específico do conhecimento: astronomia, medicina, física, biologia, linguística, história e o que só podemos descrever como consciência. Doutora Helena complementou. Os construtores eram humanos, mas não como imaginamos os povos pré-históricos. Eram uma civilização avançada que floresceu há mais de 30 mil anos, não apenas aqui, mas em pontos específicos ao redor do globo. Eles chamavam a si mesmos de os que recordam. Ricardo, que havia sido o mais silencioso desde o retorno, finalmente compartilhou sua perspectiva única. As lendas da minha família, transmitidas por gerações, falavam dos guardiões do tempo. Sempre achei que eram apenas histórias para assustar crianças e manter curiosos longe das cavernas perigosas. Agora compreendo que eram memórias fragmentadas, preservadas oralmente através dos milênios. A caixa que Beatriz trouxera continha o que ela descreveu como artefatos representativos, pequenas amostras de tecnologia e conhecimento que os construtores haviam deixado especificamente para serem eventualmente descobertos. O objeto cristalino trazido por Helena era aparentemente uma forma de dispositivo de armazenamento de dados, contendo o equivalente a bibliotecas inteiras de conhecimento, codificado de uma forma que ainda não conseguiam totalmente acessar. Quanto à discrepância temporal, a explicação oferecida pelos 3 explorou os limites da física teórica. Não é que o tempo flui mais lentamente lá dentro, elucidou Beatriz. É que o complexo existe parcialmente fora do nosso contínuo espaço-temporal normal. Os construtores dominavam a manipulação do que chamamos hoje de campos gravitacionais localizados, criando essencialmente uma bolha onde o tempo flui em taxa diferente. As implicações eram enormes. Se confirmadas, estas descobertas não apenas reescreveriam a história da civilização humana, mas também ofereceriam saltos tecnológicos em múltiplas áreas, medicamentos baseados em princípios desconhecidos pela farmacologia moderna, sistemas de geração de energia limpa além da compreensão atual, métodos de preservação ambiental que poderiam ajudar a reverter danos climáticos. Contudo, nem todos estavam convencidos. Céticos argumentavam que os 3 poderiam estar sofrendo de alguma forma de delírio compartilhado, ou que a caverna continha algum agente alucinógeno natural. Outros levantavam questões sobre a moralidade de utilizar tecnologia de uma civilização potencialmente extinta, sem compreender completamente suas implicações. A própria cidade de São Tomé das Letras foi transformada. De destino turístico místico, tornou-se epicentro de uma nova forma de peregrinação. Cientistas, curiosos e céticos, todos querendo estar próximos ao que poderia ser a maior descoberta da história humana moderna. 6 meses após o retorno, a passagem se abriria novamente. Desta vez, uma expedição oficial, rigorosamente preparada e equipada, estava pronta para entrar e documentar metodicamente o que Beatriz, Helena e Ricardo haviam descoberto. Na véspera desta expedição, Beatriz Mendonça, agora uma figura simultaneamente celebrada e contestada no mundo científico, concedeu uma rara entrevista pessoal. Sempre fomos fascinados por ruínas de civilizações antigas, egípcios, maias, incas. Construímos nossas narrativas históricas com base nesses fragmentos, orgulhosos de nossa capacidade de decifrar e compreender. Mas e se tudo o que sabemos for apenas a introdução de uma história muito mais longa e complexa? E se não formos os primeiros a alcançar conhecimento avançado, mas apenas os mais recentes a redescobri-lo? Ela fez uma pausa, olhando para o objeto cristalino
que agora raramente deixava seu lado, emitindo seu brilho azulado suave, como uma lembrança constante do que havia encontrado nas profundezas da terra mineira. As cavernas de São Tomé guardaram este segredo por milênios, esperando que estivéssemos prontos para descobri-lo. A questão agora é: estamos realmente preparados para o que isso significa? Para a responsabilidade que acompanha tal conhecimento? Enquanto o sol se punha sobre as formações rochosas de São Tomé das Letras, a pergunta de Beatriz pairava no ar como um eco entre mundos, entre passado e presente, entre o conhecido e o inconcebível, entre o que fomos e o que poderíamos nos tornar. A jovem que havia desaparecido em uma caverna abandonada retornara com muito mais do que alguém poderia ter imaginado. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Este caso ainda está em desenvolvimento. O que você acha que realmente aconteceu nas profundezas daquela caverna em Minas Gerais? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de se inscrever para acompanhar atualizações sobre esta e outras histórias misteriosas.